Muito bem, nós vamos falar sobre equação de segundo grau, né? Só que agora vamos estudar a resolução da equação de segundo grau agora através da fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva, que hoje nós chamamos, aqui no Brasil, né, pelo menos, nós chamamos de fórmula de Bhaskara. É uma fórmula que se usa aquelas letras do coeficiente, né, para a gente calcular as raízes ou encontrar a solução da nossa equação de segundo grau. Então a gente já sabe, através da equação reduzida, né, quem é o A, quem é o B, quem é o C, isso é o mais importante, certo? Lembrando que o A, que é o coeficiente do x ao quadrado, tem que ser diferente de zero para poder existir. Agora, quando ele fala aqui completa, certo? Que ele tem os três coeficientes. Na realidade, você pode também resolver as incompletas também através da fórmula de Bhaskara, também vai ter a solução. Então, fórmula de Bhaskara resolve qualquer situação, tanto as incompletas, como nós estudamos, tanto as que são semelhantes aos produtos notáveis, tanto faz. Então, essa aqui ela resolve todos os tipos de equação de segundo grau, que também tem outras formas de resolver. Inclusive, nós vamos aprender mais uma depois dessa aula. Então, está aqui a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Essa expressão que está dentro dessa raiz, nós vamos chamar ela de delta. Delta é esse triângulo aqui, a letra grega, que é substituído essa expressão de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Também é chamado de discriminante. Então está aqui, essa é a fórmula de Bhaskara, ok, ou fórmula resolutiva. Existem três situações que podem acontecer em relação ao delta. Se o delta for maior que zero ou positivo, significa que ela terá duas raízes. Tá certo? A gente já sabe que uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes, ou seja, duas soluções. Ok? Sempre vai ter duas soluções e a gente vai entender isso aqui, né? Claro, de acordo com o discriminante. Ela tem duas soluções distintas, ou seja, dois valores, né? Que eu vou chamar de x', tá aqui o x' e o x duas linhas são diferentes, ou seja, tem duas soluções que são diferentes. Se o delta for igual a zero, ou seja, nulo, tá certo? E nem é positivo nem é negativo, ou seja, ele é zero. Se o valor for zero, ele também vai ter duas raízes. Porém, eu também posso dizer, né, muitos professores também dizem que ele só tem uma solução. Na realidade, ele tem duas soluções, só que as soluções são iguais. Então, ele pode ter, por exemplo, uma situação em um produto notável, né, em que é um trinômio do quadrado perfeito, uma equação do trinômio do quadrado perfeito, que o resultado vai ser duas raízes iguais, né? Ou seja, pode ser 2 e 2, ou seja, a mesma raiz, né? No 2, então eu posso dizer também que tem uma solução, mas na realidade são duas raízes, tá certo? Só que são iguais, tá certo? Esses valores são iguais, ok. E se o discriminante for menor do que zero, né? Ou seja, negativo, a equação não vai ter raízes reais, ou seja, para aquilo que a gente já estudou anteriormente do conjunto dos números reais, que ele pode ser uma fração, que ele pode ser um número irracional, né? Ou seja, uma própria raiz, né? Raiz de 2, pode ser uma raiz de 3, pode ser 2 menos raiz de 2, então pode ter essa solução. Então, ele pode ter valores reais, né? Irracionais, um número inteiro, um número natural. Ele pode assumir esses valores, mas nesse caso, quando o delta for menor do que zero, ele não vai ter valores reais. Claro que ele vai ter uma solução, só que a solução não vai estar dentro do conjunto que nós, no nono ano, estamos estudando, que é as raízes, que são as soluções reais, do conjunto dos reais, ok? Está aqui uma solução, nós temos a equação, determine as raízes reais da equação. X ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a zero. Calculando, sempre vou calcular primeiro o delta, né? Porque se o delta for menor do que zero, já sei que tem as raízes reais. Então, calculo primeiro o delta para depois jogar dentro
da nossa fórmula resolutiva. Então, eu tenho o b ao quadrado menos 4ac, aonde tiver, cadê o b? O b, tem que identificar primeiro quem são os coeficientes. O coeficiente de x ao quadrado é 1, quando não tem nada significa que tem 1 aqui. O b é menos 5 e o c é 4. Aí eu substituo os valores, né? Lembrando que quando o valor é negativo elevado ao quadrado, tenho que colocar no parêntese, porque senão, se esse valor não estiver no parêntese, o sinal de menos vai continuar, tá certo? Mas como a expressão toda está elevada ao quadrado, então 5 ao quadrado é igual a 25, porque é menos 5 vezes menos 5, isso vai dar igual a 25 positivo. Menos 4, que é da expressão da raiz, o a, que é 1, e o c, que é 4, substitui, vai dar... Olha, uma dica, você multiplica primeiro os sinais. Você sabe que no sinal da multiplicação tem que lembrar daquela regrinha do amigo, né? Mais com mais é mais, o amigo do meu amigo é meu amigo, menos com menos é menos, a multiplicação na divisão, claro. O inimigo do meu inimigo é o meu inimigo, né? Menos com menos, e mais com menos é menos, e menos com mais é menos, ou seja, o inimigo do meu amigo, ele vai ser o inimigo, e o amigo do meu inimigo, ele vai ser também o meu inimigo. Então, menos com mais é menos, e mais com menos é menos, então vai dar menos aqui. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16, 25 menos 16 dá 9, então descobrimos que o delta é 9, e aí nossa alegria, o delta deu 9, significa que ele tem uma raiz, né? Ele é um número quadrado perfeito, que também é maravilha, né? Quando acontece isso. Agora nós temos menos b, que é a continuação da fórmula resolutiva. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, nós vamos ter menos 5, que é o b, ó, por isso que eu tenho que colocar um parênteses, porque esse menos é da fórmula e esse menos é do número, ok? Mais ou menos raiz de 9, que é o nosso delta, sobre 2 vezes o 1, que é o nosso a. Substituindo os valores e resolvendo, nós temos 5 mais ou menos 3, né, que a raiz de 9 é 3, que menos com menos aqui, ó, nos parênteses também a mesma regra do sinal da multiplicação e da divisão. Então nós temos aqui uma situação em que eu tenho x', x duas linhas, onde eu pego x1 ou x' e somo, e pego x duas linhas e subtraio. Somando vai dar 5 mais 3 sobre 2, que vai dar 8 sobre 2, que é 4, e 5 menos 3, que dá 2 sobre 2, que dá igual a 1. Então nós temos as raízes 4 e 1, ok? Pronto, nós temos aqui uma outra expressão. 3p ao quadrado mais 6p mais 3 igual a 0. Vou ter que identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. O a é o 3, o b é 6 e o c é o 3. Substituindo os valores, né, que estão aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que também é 3. Substituindo, 6 ao quadrado é 36, multiplicando vai dar menos 36, e o meu delta aqui é igual a 0. Ok. Agora, esses valores que descobriu o a, o b e o c, né, os coeficientes, substituo na fórmula resolutiva, tá certo? Onde o delta foi 0, então já não preciso nem colocar o 0. Então vai ficar só a expressão menos 6, que é o menos b. Esse menos aqui não é do número, esse menos aqui é da fórmula. E o b já é positivo, então fica menos 6. Esse mais ou menos some porque a expressão vai dar 0, não existe mais ou menos 0, né? Então não vai influenciar em nada, que é um número neutro. Sobre 2 vezes 3, que é 6, vai ficar menos 6 sobre 6. Menos 6 sobre 6 é menos 1. Né? Só que eu tenho que fazer como se fosse mais ou menos, né? Que não tem necessidade. Então eu sei que quando o delta for igual a 0, ele vai ter uma única raiz, essa raiz é igual. Se eu descobrir, né, aqui um valor, não preciso fazer novamente o cálculo, né, mas aqui, pela expressão, só para vocês identificarem que eu fazendo o cálculo, deu as raízes iguais, menos 1, então ela só tem uma única raiz, que é o menos 1. E o terceiro exemplo que nós temos aqui é
Determine as raízes da equação, né? 4y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Então, a primeira coisa que a primeira coisa que tem que resolver é o delta. Então, eu vou calcular o valor do delta. Nós descobrimos um delta que tem um valor positivo e descobrimos um delta que tem o valor neutro, né? Igual a 0. E agora nós vamos resolver o nosso terceiro exemplo, descobrindo primeiro o valor do delta. Então, b ao quadrado. Então, primeiro tem que reconhecer quem é o a, quem é o b, quem é o c. O a é 4, né? O b é o menos 2, não esquece o sinal. E o c é o 1. Ok. Aí é só substituir na fórmula. B ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes 4, que é o a, vezes 1, que é o c. Menos 4 elevado a 2, lembrando que tem que colocar o parênteses, né? Para toda essa expressão ser elevada ao quadrado, sempre vai ser um número positivo o resultado dessa elevação ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, né? Todo número negativo elevado a uma potência de expoente par, sempre vai dar um número positivo, o resultado da nossa potência. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2, que vai dar igual a 4 positivo. Beleza. Lembrando a multiplicação. Menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos. Então, dá menos. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 1, 16. E vai ficar 4 menos 16. Ora, eu tenho um número positivo e um número negativo. O positivo 4 e o 16 negativo. O que acontece quando eu tenho sinais diferentes na soma e na subtração? Eu não estou multiplicando nem dividindo. Então, essa explicação só vai valer para números, ou soma ou subtração, com uma expressão em que eu tenho números positivos e negativos, que não seja multiplicação ou divisão. Então, sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais são iguais? Não. Então, sinais iguais, soma e repete sinal. Se eu tenho menos 2 mais menos 2, eu tenho dois números negativos. Menos 2, soma e repete sinal. 2 mais 2 é 4, os dois não são negativos, vai ficar menos 4, certo? Agora eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo. Vai valer o que a gente aprendeu a vida toda. Se eu tenho 10 menos 5, eu tenho 10 maçãs. Como 5 maçãs, eu vou ter 5 maçãs. Então, se eu virar o sinal, vou ter mais ou menos o mesmo resultado. Só que eu vou mudar somente, inverter o sinal. Então, a regra vai ser sinais diferentes. Subtrai, dá o sinal do maior. Então, vou subtrair 16 menos 4, dá 12. Quem é o maior? 16. Qual o sinal dele? Menos. Então, vai ficar menos 12. Só que observe bem, o delta deu um número negativo. Se o delta deu um valor negativo, você vai colocar o resultado da sua expressão como não existe raízes reais, né? Não existe raiz na solução, ou seja, não existe raízes reais para a solução desta equação. Pronto, e aí termina a explicação, ok? Bons estudos, exercitem, façam as tarefas, as atividades que vocês cada vez mais exercitando com as aulas e com os exercícios, vocês conseguem aprender ainda mais. Lembrando, não esqueça da fórmula de Bhaskara. Tente decorar, né, e aprender, tá certo? Existe um vídeo lá no Khan Academy em que ele mostra lá como foi construída a fórmula de Bhaskara, né, através do completando ao quadrado. Ele mostra lá como conseguiu formular a fórmula de Bhaskara, né? Podemos dizer assim, a construção da fórmula de Bhaskara. Ele mostra lá, faz a demonstração, como é que chegou a essa fórmula, para a gente ter um pouco mais de facilidade na hora de resolver a equação de segundo grau, tá bom? Valeu, pessoal, forte abraço.